Olá, devoradores e devoradoras de livros, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com um dos nossos maiores contribuintes aqui do canal, Roger Oliveira. Ele vai trazer uma resenha muito legal para vocês aí sobre o Paulo Coelho, para quem gosta bastante desse autor. Vai falar um pouco mais além da resenha, uma história bem interessante aí que inclusive envolve a vida dele mesmo. Então, fiquem ligados aí e deixo a palavra agora com o nosso caro convidado. Olá, boa tarde aí pessoal, devoradores de livros, tudo bem? Primeira vez que estou aqui no canal junto com vocês, muito prazer na verdade, né? Como o Samir fala aqui, eu acho interessante ter um canal específico para resenha de livros, para quem gosta de ler, para quem tem o prazer da leitura, como eu e como o Samir, e como muitos outros aí de casa também temos. Hoje vamos falar sobre um escritor que é muito criticado aqui no Brasil, né? Apesar de ser um dos escritores mais lidos no mundo, que vende mais livros no mundo, que é o Paulo Coelho. Não sei porque no Brasil a gente tem tanto preconceito em relação ao Paulo Coelho, né? Eu vou dar a minha opinião, eu vou fazer a resenha hoje do livro do Diário de um Mago. Só que tem vários outros livros bons e ruins do Paulo Coelho. A minha opinião sobre o Paulo Coelho, eu gosto. Para mim é um dos meus autores prediletos, né? Ele tem vários defeitos, com certeza. Todo mundo critica a escrita dele, que ele não sabe escrever, que ele é um bruxo, que ele quer manipular a mente das pessoas. Eu já escutei muito sobre o Paulo Coelho, né? As desculpas, falando bem e falando mal dele. Eu gosto. Para mim, Paulo Coelho é uma escrita fácil de se ler. Eu pego um livro de Paulo Coelho, eu leio facilmente em uma tarde, facilmente em um dia, qualquer livro do Paulo Coelho. É uma escrita que fica na sua cabeça e que faz você pensar. Eu acho que isso que é interessante no livro, né? Você lê um livro, você interpreta aquele texto da sua maneira e faz você pensar sobre a história ou sobre a mensagem que ele quer dizer sobre o livro. Então eu gosto do Paulo Coelho pela simplicidade, né? Essa é a minha opinião. Mas as pessoas aí de casa têm outras opiniões também, né? Cada um tem a sua opinião, eu respeito cada opinião, sendo ela boa ou má. Eu gosto de Paulo Coelho. Agora, e você, Samir? Eu já não gosto, já. Eu já não gosto justamente porque ele é um autor muito simples, ele prega muito pelo minimalismo ali, inclusive, como dizem, até pelo vocabulário, pela escrita. Eu acho as histórias muito vagas, né? O fundo delas é muito simples, né? É meio que sempre a mesma coisa, aquela história fraquinha, não tem muita amarração uma coisa com a outra. Mas assim, é uma leitura rápida. Eu também não posso falar muito, porque eu só li 3 livros dele até hoje. E na época que eu li, assim, eu sempre, desde jovem, eu tive um gosto bem peculiar pela leitura, eu sempre gostei mais de coisa medieval, coisa de espionagem. Então é um livro que não tem nada a ver com o meu gosto particular. Coisa bruxo você não pode ter, né? Bruxo você não gosta. Bruxo é legal também, mas, pô, Paulo Coelho tá longe, né? Tô brincando, galera. Pra quem gosta, me respeita, assim, que eu só li 3 livros, então não dá pra avaliar muito, né? É igual a pessoa ler um livro do Harry Potter e falar que é um lixo, né? Sendo que é uma saga muito grande. Paulo Coelho, eles têm mais de 11 livros, Roger. Tem bastante. Sinceramente, eu não sou tão fã assim pra saber a quantidade de livros. Ele tem muito livro. Ele tem muito livro aqui, então ler 1, 2, 3 livros não é bastante para avaliar um autor, né? Sim. Apesar que Paulo Coelho também tem bons livros e tem ruins, maus livros, né? Como todo autor, né? Sempre tem o cara que acerta e no outro livro ele vai e erra, né? Até George Martin, quem gosta de George Martin, fez Guerra dos Tronos. Sim. Guerra dos Tronos é fantástico. Agora tem aquele livro dele que chama A Morte da Luz. Nossa, o livro foi difícil terminar de ler aquele livro. Eu vou fazer uma resenha dele para vocês também muito em breve. Porque ele é um bom livro ou mau livro? Perdão a palavra. Entendi. É um lixo, para não falar outra coisa. A Morte da Luz, né? Mas tem gente que gosta. Mas para mim foi um dos piores livros dele. Eu já li livros, já li outras histórias que ele compõe em forma de gibi, né, e tudo mais. Eu não gostei muito, não. Mas a mesma coisa do Paulo Coelho. Tem livro dele que é fantástico, igual O Diário de um Mago, O Alquimista, que também falam muito bem. Foi um livro que eu nunca li, né? O Diário do Mago também nunca li. Tanto que o meu livro predileto do Paulo Coelho nem é O Diário do Mago, né? Eu vou fazer minha resenha dele porque é um dos livros mais conhecidos mundialmente. O livro que eu mais gosto do Paulo Coelho é o Brida. Como que chama? Brida. Isso, é o que eu mais gosto do Paulo Coelho. Eu não sabia que eu tinha escrito esse livro. No futuro a gente faz uma resenha pra vocês de Brida aí, tá? Com certeza. Deixe suas opiniões aqui embaixo pra gente, se vocês gostam de Paulo Coelho, se você não gosta de Paulo Coelho, qual o livro que você gosta, qual o livro que você não gosta de Paulo Coelho. Deixe sua opinião aí embaixo, a gente vai ler, vamos discutir sobre isso.
O porquê de gostar, porquê não de gostar. Isso é um prazer, cara. Esse autor tão polêmico aí. E ele foi considerado imortal agora. Ele é imortal, né? Da Academia Brasileira de Letras. Sim, já faz anos. Foi já. imortalizado, então não deve ser ruim, né? Pra estar lá na academia não deve ser ruim. Mas deixar o Rojão com a resenha agora aí pra vocês, que ele que leu o livro. Porque eu gosto tanto do Diário de um Mago, né? Eu tive o prazer de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Tá? Eu já queria fazer o caminho antes de ler o livro. Aí depois que eu li o livro do Diário de um Mago, eu fiquei mais curioso ainda para conhecer o caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Qual que é a resenha do livro? O livro ele conta a história da peregrinação do Paulo Coelho no caminho de Santiago. O Paulo Coelho ele é mago, ele tem lá suas misticidades e ele perdeu a espada dele. Então ele precisa recuperar a sua espada e ele foi no caminho, que é o caminho místico de Santiago de Compostela, procurar com um guia, né? Tinha um guia chamado Petrus. Ele foi procurar a sua espada, reconquistar a sua espada durante o caminho. E durante o caminho acontecem várias coisas. Ele precisa lutar contra os seus próprios demônios, ele precisa fazer vários rituais, ele aprende vários rituais. Esses rituais ele ensina como fazer no livro e ele tem uma dica, né? Ele fala para você não repetir esses rituais. E realmente, a minha opinião, a opinião do Roger, se você não está preparado para isso, não repita esses rituais. Né? Se você não acredita, se você acha que é brincadeira, nada é brincadeira nessa vida. Assim como eu não gosto de criticar a religião dos outros, eu não gosto de falar bem ou mal, ter uma opinião negativa sobre outras religiões, não fale mal de misticidade. Então isso ele diz no livro. Então se você não acredita, não faça esses rituais, porque primeiro, não vai dar certo, segundo, você pode invocar coisas que você não quer. Né? Então, pata rachada, coisa ruim. Vai saber, né? Vai saber, né? Um dos rituais que ele faz, ele invoca a própria morte durante o livro, né? E lá ele explica o porquê que ele faz isso. Então, se você já leu o livro, você vai saber o porquê que ele invocou. Então, assim, a resenha do livro é exatamente essa. As aventuras que o Paulo Coelho faz dentro do místico Caminho de Santiago. É interessante frisar o seguinte, quando ele fez esse caminho, que foi lá em 1986, se eu não me engano, o caminho estava esquecido. O Caminho de Santiago, poucas pessoas faziam o Caminho de Santiago. Paulo Coelho ele popularizou o Caminho de Santiago novamente. Hoje, milhares de pessoas fazem o caminho. Paulo Coelho é muito reconhecido na Espanha, muito reconhecido durante o Caminho de Santiago. E é interessante, muito desse reconhecimento foi por causa do Paulo Coelho. Existe até albergues hoje no Caminho de Santiago que falam assim, aqui dormiu o Paulo Coelho. Olha que bacana. Não parece, né? É só marketing mesmo, né? Mas sim, é impressionante a quantidade de pessoas que fazem o Caminho de Santiago de Compostela lendo o livro de Diário de um Mago. Eu fiz isso, só que em um dia eu acabei, 2 dias eu acabei de ler o livro, né? Mas a resenha do livro é exatamente isso. São todas as aventuras que o Paulo Coelho teve até a conquista da espada dele, né? Nas práticas de Han, para reconquistar a sua espada. E, detalhe, ele conseguiu reconquistar a espada antes de chegar na cidade de Santiago, né? Diz a lenda que depois ele completou o caminho até a cidade de Santiago de ônibus. Ele não completou a pé. Não foi nem a pé ainda. Não foi nem a pé, o caminho de táxi. Foi a espada, foda-se. E, mano, o personagem do livro é o próprio Paulo Coelho. A personagem é a história dele mesmo. Ele mesmo. É ele e escrevendo sobre ele numa aventura. Uma aventura que ele teve para reconquistar as ideologias dele, né? Então é ele e o mestre dele, o guia dele, que é chamado Petrus. Lógico que ele trocou o nome das pessoas. Se eu não me engano, até hoje esse guia ainda mantém contato com ele. Paulo Coelho tentou escrever depois, ele fez outros caminhos. Ele fez o Caminho de Roma, só que o Caminho de Roma não foi uma experiência muito boa para ele. Então ele não escreveu um livro sobre a experiência dele do Caminho de Roma. Né? O Caminho de Roma, futuramente, eu preciso fazer, é um caminho que eu vou fazer, que eu pretendo fazer no futuro também, mas ele não teve boas experiências. Então por isso que ele não escreveu um caminho. Não escreveu um livro a respeito desse outro caminho dele. Eu nem sabia que existia o Caminho de Roma. Existe no mundo e dele, no Brasil, vários caminhos de peregrinação. Para que você fazer um caminho, que nem o Caminho de Santiago? Muitas pessoas me perguntam isso, né? Por que fazer um caminho? A sua busca está dentro de você. É uma busca espiritual. Tem gente que faz o caminho por causa de religião, tem pessoas que fazem o caminho porque querem fazer esporte, ver se aguenta andar 700 quilômetros. Tem outras pessoas que vão por causa das mulheres, tem outras pessoas que vão por causa do turismo.
Eu fui pela parte mística, eu fui me reconhecer misticamente, né? Eu fui por algumas respostas que até então eu desconhecia. A mesma coisa do Paulo Coelho, ele foi atrás do caminho místico dele. Né? Então o livro retrata muito bem isso. E é interessante retratar no livro que ele mostra pontos, cidades, né, durante o livro, que quem faz o Caminho de Santiago passa para as cidades. Ele teve a luta dele contra o fantasma, contra o demônio dele, que era um cachorro, né? Eu vou deixar vocês lerem o livro, então não vou contar muitos detalhes do livro, por isso que eu estou sendo bem sucinto, né? Ele teve uma briga numa cidade fantasma, chamada Fancedebon. Eu não lembro diretamente da cidade. A cidade existe. A cidade do fantasma existe até hoje, ela está lá, e todo mundo passa pelo caminho e reconhece a cidade. Todo mundo reconhece o castelo que ele fez o último ritual dele na última noite. Esse castelo existe até hoje, está lá. Reformado, bonitinho, entendeu? Então, assim, isso é interessante do livro Diário de um Mago. Ele instiga, essa palavra existe, velho? Procura no dicionário essa. Instiga. O livro deixa você muito curioso para fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Então, assim, é uma leitura boa. O começo é meio fraco, é meio devagar do livro, mas a partir do momento que o Paulo Coelho chega na Espanha, a partir do momento que ele conhece o Petrus, ele identifica o seu demônio e tenta procurar e brigar contra o seu próprio demônio e aprender as práticas de Han, o livro começa a ficar super interessante. Você não consegue mais parar de ler, você quer ler toda hora para saber qual vai ser o próximo passo, como vai ser o próximo dia do Paulo Coelho e se realmente ele vai conquistar ou não a sua espada, né? Então eu deixo vocês aí de casa lerem. Leiam o livro, tenham sua própria opinião. Eu dou um conselho para vocês: leiam sobre o Caminho de Santiago. Tem muito site hoje em dia falando sobre o Caminho de Santiago. Se um dia vocês puderem, façam. Na minha opinião, foi a melhor viagem da minha vida. Eu não sou tão religioso assim, eu fui pela parte mística mesmo. Valeu muito a pena. Passei por 78 cidades, conheci gente do mundo inteiro, de várias religiões diferentes, e valeu muito a pena. Então, leia o livro. Antes de você ter preconceito em relação ao Paulo Coelho, preconceito em relação ao livro, vá lá e leia o livro. O livro hoje está muito acessível. O Paulo Coelho trocou muito de editora, né? Ele começou numa editora, trocou. Então, você encontra os livros de Paulo Coelho e o Diário de um Mago por um preço muito acessível. Tem sebo aqui na nossa cidade que custa R$5. Isso é verdade. Existe aqui em Campinas, nós moramos em Campinas, uma feira de livro, onde você entrega um livro que você quer e pode pegar um outro. Faça trocas gratuitas de livros. Tem muito livro de Paulo Coelho para ser trocado. Então, se você consegue até gratuitamente conseguir livros do Paulo Coelho, hoje está altamente acessível livros dele. Então, assim, eu não vou falar um valor. Então, assim, os livros do Paulo Coelho custam de R$0 até seus R$40, existe, né? Basta você procurar, basta você pesquisar muito em mercados livres da vida que você vai encontrar livros bem acessíveis. Então, o valor eu não vou te falar. Você encontra em qualquer lugar, em qualquer sebo. Então, assim, é uma leitura que vale a pena. Vale a pena até no sentido de você falar assim, não gostei, é uma bosta, nunca mais vou ler Paulo Coelho na livro. Mas pelo menos leia para ter essa opinião. Como você teve. Como eu tive. Eu li 3 livros, não gostei. Mas talvez se eu ler esse aí, talvez eu até goste, o Diário do Mago, talvez, que trata de um tema um pouco que eu gosto também, o misticismo, uma coisa mais legal. Porque um dos livros que eu li dele foi aquele Na Margem do Rio Pedra, Sentei e Chorei. A história de uma mulher que até hoje eu não sei o que ela está procurando, eu sei que ela senta no lugar lá e começa a chorar. É o livro que eu mais gosto. detalhe, né? Um dia eu vou fazer uma resenha dele, mas uma resenha completa dele. Esse livro é muito bom, mas tudo bem. Não, então, mas é isso aí, tem gente que gosta, tem gente que não, é um autor muito criticado, como ele falou aqui no começo do vídeo. Mas assim, a questão de você ler, igual ele falou, você gostando ou não do livro, é uma leitura que vale a pena. Um livro nunca é um tempo perdido. Todo livro, por pior que ele seja, ele te traz um pouco de cultura, te traz uma informação nova, um mundo novo. Então vale a pena. Talvez porque, igual falou que o livro ele traz ritual, né? Ele traz rituais. Dos rituais dos magos, né? Exato. Você pode chegar na finalidade do ritual de várias formas. Então ele mostra uma das formas que ele chegou no ritual. Existem várias formas de chegar no mesmo resultado. Basta você querer, basta você pesquisar, basta você estudar, né? Então, novamente eu digo, não é porque tá lá os rituais com detalhes, o como fazer, se você não acredita, não faça. Porque não vai dar certo. E você pode invocar coisas que você... pode dar certo do jeito errado, né? Parecer uma coisa que você não queira.
Então, tá bom? Deixe seus comentários aí embaixo. Dá um like no vídeo. Dá um like no vídeo, pelo amor de Deus. Vamos espalhar esse vídeo aí. Vamos espalhar... não discursos, embates, vamos discutir discussões sobre Paulo Coelho. Escreve embaixo a sua opinião. Vamos conversar mais. Vou aparecer mais nos vídeos agora. O Samir me convidou uma vez, agora vou aparecer em várias. Não, ele é um contribuinte aqui, então vai ter mais Paulo Coelho aqui, livros que... Bêbado, adoro ler bêbado. Legal, caralho. Cara, você tem uma ideia muito louca do livro. Resenhas sobre efeito de entorpecentes, né? Isso aí, pô, sempre sai coisa boa, sempre sai um negócio muito louco. Então, não estimulando ninguém a fazer isso, tá? Não façam isso, não é legal. Não é. Nenhum tipo de entorpecente é bacana. Tá? Tem cerveja? Oi? Cerveja não é entorpecente, cerveja é hidratante, é água, tem água no meio. É diurético. Diurético, ajuda a pressão, quem tem pressão alta, mas enfim. Vai ter mais livro aí. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e nos vemos na próxima. Até mais, amigos.